Está no ar o programa Deputados Estaduais em Ação. Começamos agora mais um programa Deputados Estaduais em Ação, direto do hall de entrada do plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia. Hoje eu estou aqui ao lado do deputado Lazinho da FETAGRE e também do deputado Dr. Neidson, para falarmos de um assunto muito importante que é discutido aqui também na Casa de Leis, que é cultura. Vamos falar da cultura no estado de Rondônia. Recentemente, o deputado Lazinho esteve em uma visita à Sejusel, que é a Superintendência da Juventude de Cultura, Esporte e Lazer, para falar um pouco sobre os recursos investidos, né? Deputado, a gente sabe que a Sejusel é uma das superintendências com menor recurso investido, sendo que tem duas pastas unificadas dentro dessa superintendência. Em torno de que está girando essa conversa com a superintendência? Então, nós queremos, junto com o governo, discutir um planejamento de ações para cultura, lazer, para a juventude no estado. Aqui em Porto Velho tem algumas atividades culturais que nos últimos anos tem ficado até sem espaço para poder fazer as ações, como é o caso da Flor do Maracujá, né? E no interior do estado a mesma coisa, a gente tem dificuldade em ver a estimulação da cultura no estado. Nós não temos no estado uma cultura definida, né? Você vai lá em Vilhena, tem uma atividade cultural, você vai no centro do estado é outra, você vai em Guajará-Mirim é outra, você vem em Porto Velho é outra. Então o estado precisa investir nisso, porque isso também gera economia, gera renda para o estado. Então a gente precisa fortalecer a secretaria, porque é uma das secretarias que tem o menor recurso do estado é esse. E eu entendo que cultura é educação, cultura é saúde, cultura é uma forma de vida, né? E a gente precisa ter isso no estado estimulado para que a população no futuro defina qual é a sua cultura principal. Lá no sul do país está definido, no nordeste está definido. E nós de Rondônia, por ser um estado bastante acolhedor de outros estados, né, população bastante diversa, a gente tem dificuldade nisso. Tem uma frase aí que é muito comum, a gente ouve falar que um povo sem história é um povo sem identidade, mas a gente também pode adaptar falando que um povo sem cultura é um povo sem identidade. A gente sempre busca aqui em Rondônia organizar um calendário cultural para que a gente possa ter aqueles eventos com uma certeza, porque como o senhor bem falou, deputado, a gente fala não só de cultura, a gente fala de turismo, a gente fala de giro na economia rondoniense, então de fato é realmente muito importante que se tenha essa programação, que se tenha essa organização e que a gente consiga seguir, né, deputado, que a gente fique esse legado aí, que os deputados estaduais desse pleito consigam fazer essa movimentação e deixem esse legado para todas as outras gestões, né? É verdade. Nós temos e não temos ainda esse calendário cultural do estado de Rondônia. Já estive conversando com as pessoas, os técnicos da Sejusel, estão tentando criar um calendário cultural e realmente é a identidade de principalmente dos municípios. Nós temos aqui em Porto Velho, a identidade deles maior é a Flor do Maracujá. Guajará-Mirim, nós temos um festival folclórico lá. Que é um dos maiores da região norte. É o maior do estado de Rondônia. E queremos que seja muito melhor do que Parintino, mas para isso precisamos de investimentos. E às vezes a Sejusel, ela não consegue andar sozinha aí, precisa de apoio, precisa de ajuda. E essas agremiações de vários eventos culturais que temos aí no estado de Rondônia precisam de apoio, mas eu acredito, nós tentamos ajudar através de emendas parlamentares, como foi a recuperação lá do Festival Folclórico Duelo na Fronteira, em Guajará-Mirim, que já faziam 2 anos que não tínhamos. Através de emenda nós conseguimos e através do apoio do governo do estado. Esse ano já estão com um pouco de problema devido a uma prestação de contas judicial. Então acredito que o governo do estado e através da Assembleia Legislativa fazendo um requerimento também, para que nós possamos ajudar a essas associações, a essas agremiações, dar um treinamento, prepará-las para poder ter o seu desenvolvimento e a sua atividade própria, para andar com as próprias pernas, não dependendo somente do governo, porque isso aí às vezes fica um pouco, a burocracia atrapalha muito, não temos os recursos liberados na época certa
e às vezes até dificulta na realização de alguns festivais e uns eventos culturais, que é a identidade de cada município e principalmente gera economia, movimenta a economia de cada município do nosso estado, daqueles que vão estar aí realizando esses eventos culturais do nosso estado. Recentemente foi discutido aqui na Assembleia Legislativa a possibilidade de capacitação para essas pessoas envolvidas com os movimentos culturais, para que elas pudessem ter mais respaldo na hora da prestação de contas, que acaba sendo um dos maiores problemas hoje, né, deputado? Nós tivemos uma atividade esse ano que é tradição no estado, a Festa do Divino, né? Lá, esse ano foi... Porto Rolim. A festa final foi lá em Porto Rolim, né? Nós estivemos lá presente, Porto Murtinho, nós fizemos um investimento de emenda, mas é muito pouco, o povo precisa ser mais estimulado. Uma festa dessa, você pode trazer gente do Brasil inteiro para ver. Ah, festa centenária, né, deputado? Exatamente. Passa dos 100 anos, se eu não estou enganado, está ali chegando nos 120 anos já. 120 anos de história e todo ano é realizado por conta da comunidade. Esse ano nós colocamos R$30 mil para a alimentação da festa final, mas o restante é tudo feito pela comunidade. Então a gente precisa incentivar para que o Estado assuma isso como um instrumento, inclusive, de desenvolvimento, tanto cultural, quanto mental, quanto social da própria comunidade. E voltando a falar dessa questão da capacitação para prestação de contas, quando a gente fala de uma comunidade simples que desenvolve o seu próprio projeto, a gente citou aqui Duelo na Fronteira, né? A gente citou Duelo na Fronteira, a gente citou Flor do Maracujá, tem aí a Festa do Divino, tem ainda outras festas individuais ali nas comunidades, nos municípios. Então, são movimentos que precisam de uma atenção financeira, mas também precisam dessa capacitação para que não venham a ter problemas para realizar os eventos no ano seguinte por conta desse embargo da questão democrática, burocrática, essa questão burocrática. E, na verdade, a maior parte dessas associações, dessas agremiações, a pendência maior é a prestação de contas. Então, uma capacitação aí para todas essas associações, principalmente nesses eventos culturais, porque nós temos uma situação que se tiver dinheiro público aplicado no Duelo na Fronteira, se esse recurso não for suficiente para bancar todo o Duelo na Fronteira, eles podem cobrar ingressos também para poder, acrescentar para poder pagar as contas, liquidar as contas que é utilizado para um determinado festival. Não pode ser lucro, mas pode ser usado para quitar. Mas pode ser utilizado para quitar as contas. Então, a orientação também está faltando um pouco e vamos pedir aí ao governo do estado para que possa dar essa orientação a todas essas cidades, agremiações, associações e as prefeituras também, porque tem que ter uma contrapartida da prefeitura para poder realizar esses festivais. Quando se aplica mais recursos na pasta, tem mais condições e logística para disponibilizar essas capacitações e também investir nos eventos, né? A gente fica aí muito esperançoso que muito em breve possamos apresentar um calendário turístico, cultural e esportivo também aqui de Rondônia e aí sim captar mais turistas e movimentar a nossa economia. Assim que tiverem mais novidades sobre o assunto, por favor, estamos aqui à disposição para apresentar para o nosso telespectador. E às vezes quando não se realiza uma festa cultural, um festival cultural, quem perde não é só as agremiações, quem perde é a população por si. Porque a economia não vai girar naquela época. As pessoas já estão se preparando para uma determinada época para que se realize, vamos dizer, o Duelo na Fronteira. E se não se realiza esse duelo, toda a população vai perder com isso. E o município também vai perder com isso. E o Estado também, né? E o Estado também. A economia do município e do Estado perde. Sem dúvida nenhuma. Então a gente fica aí esperando novidades positivas a respeito desse assunto. Muito obrigada, deputado Lazinho. Muito obrigada, deputado Neidson. Em breve nós voltamos com muito mais informações direto da Casa de Leis para você. Até a próxima. Esse é o programa Deputados Estaduais em Ação. Quem curte Rondônia faz mais pela cidadania e por nossa gente. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.